Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia! Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, dia 20 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. Este é o Palavra de Vida e Salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falaram a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nesse dia de hoje, a Igreja nos propõe esse Evangelho, conhecido como o Evangelho dos discípulos de Emaús. A Igreja vem colocando uma série de passagens que mostram uma sucessão de aparições de Jesus após a ressurreição. E uma delas é essa dos discípulos de Emaús. Todas as vezes que Jesus aparece após a ressurreição, ele nos convida a dar testemunho, dessa ressurreição, a dar testemunho que ele mesmo ressuscitou.
verdade? Só que uma coisa que fica aqui bem nítida nesse evangelho. Esses discípulos, eles tinham contato íntimo com o Senhor. Eles já tinham visto Jesus Cristo. E quando Jesus aparece para eles, eles não o reconhecem. Eles não reconhecem Jesus, esse mesmo Jesus que estava junto com eles durante toda a vida, eles não reconhecem. Por quê? Esses discípulos estavam tristes, estavam abatidos, meio que desnorteados, porque o mestre tinha morrido, né? E às vezes isso acontece conosco. A nossa tristeza, o nosso abatimento nos impede de encontrar verdadeiramente Jesus. Às vezes a gente se desespera diante de situações da vida, mas Jesus vem. Às vezes a gente não reconhece, mas Ele vem. E nesse caso, Jesus aqui se apresenta como um andarilho, né? Como um forasteiro. Eles estavam lá andando, né? Indo para Emaús, e chega um homem, do nada ali, tomando conta ali da conversa deles, tomando conta ali, perguntando o que eles estavam falando, e eles começam a falar sobre Jesus. E Jesus então percebe que eles não reconheceram, começa a falar. Desde Moisés até a ressurreição, tudo aquilo que a palavra falava sobre aquele que havia de vir, né? Sobre a ressurreição do Cristo. E mesmo assim, mesmo tendo esse contato com a palavra, mesmo sendo explicado, esses discípulos ainda não abriram os olhos que quem falava para eles era o próprio Jesus, né? Quando que eles verdadeiramente abriram os olhos e viram, nossa, é Jesus que está aqui. É o que fala aqui no início. Ou melhor, aqui no meio. Ó. Quando se sentou à mesa com eles, no caso aqui Jesus, né? Tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Eles reconheceram Jesus na fração do pão. E qual é essa fração do pão? Primeiramente, a Santa Eucaristia. Não reconhecemos Jesus a não ser na Eucaristia, porque ali ele se mostra totalmente. Ali ele se mostra plenamente, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Nós, católicos, precisamos participar da Santa Missa, precisamos participar da Eucaristia para não sermos como esses discípulos de Emaús. Através da palavra, muitas vezes nós ouvimos sobre Jesus. Isso pode causar sim uma transformação em nosso coração, mas essa transformação só vai ser plena na Santa Eucaristia, que é o que fala aqui, né? Que somente ao partir do pão que eles reconheceram verdadeiramente que aquele era Jesus Cristo. E outra forma, né? Essa partilha, esse partir o pão com os irmãos, o encontrar Cristo no outro, o encontrar Jesus naqueles que sofrem, naqueles que são perseguidos, naqueles que precisam, que necessitam. Então, meus irmãos, Jesus ele se mostra. Aqui ele se mostra através das Escrituras, mais intensamente através da partilha do pão, que ela chega na Eucaristia e na partilha com os irmãos. Que nós possamos, meus irmãos, reconhecer esse Jesus ressuscitado através da Santa Eucaristia e através do nosso contato com os irmãos que sofrem. Que nós possamos fazer essa diferença no mundo. Que esse Jesus possa mesmo se fazer presença na nossa vida e que nós possamos, assim como os discípulos de Emaús, sermos testemunhas da ressurreição. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Uma ótima oitava da Páscoa a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.